Ao longo da história, encontramos várias formas de descrever e trazer de volta os mitos e lendas do passado. Dentro das artes, podemos destacar o cinema como um meio criado para contar e recontar histórias por meio do entretenimento visual. Além do entretenimento, o cinema pode apresentar uma interessante relação cultural com a história. Nesse sentido, convidamos Paulo Maia, professor da UFPB e criador do canal Cinema Falado, para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então, senta que lá vem a história. Olá, ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Senta que lá vem a história. Hoje temos a presença do professor doutor Paulo Maia, que tem um canal no YouTube voltado para cinema e história. Professor Paulo Maia, agradecemos a sua presença aqui, né? E fala um pouco mais sobre a sua história para despertar um interesse aí dos nossos ouvintes. Ok. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu acho que o trabalho que vocês vêm realizando é um trabalho muito importante, né? Eu acho que se a gente cada vez mais, né, conseguir propagar aí o interesse pela história, utilizando das mais variadas formas de mídia, é alguma coisa louvável. Então, o trabalho de vocês, que eu já sei que está sendo bastante reconhecido, né, eu quero aqui agradecer por poder, né, ter uma contribuição, uma participação nele, e parabéns pelo trabalho. Esse é um trabalho muito importante, professor, e a gente agradece aí por você estar motivando e estimulando o estudo da história, né? E essas análises também através do cinema. E a gente faz uma pergunta, né? Qual seria a visão do cinema como um gerador de interesse pela história, né? Como aquilo que motiva as pessoas a pesquisarem a história, a conhecer um pouco mais da história. Olha, é interessante a questão, porque se a gente observar, existe uma grande discussão daquilo que é o filme enquanto, não é, alguma coisa que a gente pode né, dar um crédito como verdade, e aquele poder que ele tem mais mesmo lúdico de fazer a gente se divertir, né, que é a questão do entretenimento. Mas o que a gente vê é o seguinte, que a maior parte das pessoas, realmente elas não têm acesso ao conhecimento acadêmico. Não é? Muitas vezes, se ela tem uma boa formação, ela estudou em boas escolas, ela acaba tendo sim, não é? Por conta dos professores, de iniciativas particulares, que muitas vezes não é nem de projetos pedagógicos, mas de iniciativas particulares, ela tem uma iniciação ao cinema, e o cinema pode ser ali de forma instrumentalizada e direcionada um estímulo para a história. Eu assisto um filme histórico e fico interessado sobre aquilo. Isso é muito comum, e é interessante a gente falar assim, isso é comum no cinema e é comum para outras linguagens. Eu, como professor de história na UFPB, sempre tenho o costume, no primeiro dia de aula, escutar os alunos e perguntar por que eles fazem história. E muita gente fala que resolveu fazer história porque gostava muito dos filmes históricos. E outra coisa que surpreende, que ainda é até uma resposta mais comum, é que muitos resolveram fazer história por causa de jogos, né? Porque jogavam games que tinham relação com a história, e a partir dali eles foram pesquisar e se interessaram por história. Então eu acho que o cinema ele é estimulante sim para a gente pensar o passado, né? E fazer com que a gente tenha interesse. Como eu falei, a maior parte da população definitivamente não tem essa consciência, né, de que deve, daquilo que ela assiste, né, e o que é certo e o que é errado. Né? Isso acaba sendo assim, um problema, porque as pessoas começam a pensar a totalidade do discurso que o cinema faz como sendo historicamente válido. E acaba sendo, né, essa formação. Eu sempre digo assim, as pessoas sabem muito mais, ou pelo menos uma geração televisiva sabe muito mais sobre escravidão porque assistiram na novela das 6 do que especificamente do que aquilo que eles estudaram na escola. Né? Então, assim, o papel que a televisão tem, ou o cinema, muitos assuntos as pessoas têm por conta da televisão. E aí, e do cinema. Agora, eu sempre fico com aquela questão, porque é algo que acontece comigo e eu acho que acontece com muita gente.
Quando eu assisto um filme que tem um assunto extremamente específico, da qual eu desconheço completamente, eu tenho por prática assistir o enredo, né, a linguagem, a forma como é conduzido pelo diretor do filme, me estimula ali a ficar preso, a vivenciar. O cinema tem uma coisa fantástica, que é essa capacidade de impressão de realidade, né? Tem um autor chamado Christian Mass, ele tem um livro chamado A Significação no Cinema, e ele faz uma discussão que é interessante sobre essa impressão de realidade. A gente saber que o cinema é alguma coisa que envolve a gente e nos engana como nenhuma outra arte consegue fazer. Tá? É claro que o teatro ela tem a capacidade, sim, de você sentar para assistir uma peça e você ser transportado mesmo para um universo paralelo, né? E você se envolver com aquilo. Mas o cinema, principalmente por causa dessa série de recursos imagéticos, a montagem, a formulação da linguagem, todas as estratégias utilizadas acabam levando a gente para um estado de profunda irrealidade, mas fazendo com que a gente, né, tenha a impressão de que aquilo é verdade. Então eu passo 2, 3 horas assistindo a um filme achando que aquilo ali é verdade, quando eu tenho plena consciência de que é mentira. Agora, puxando um pouco para um lado mais problemático da questão do cinema e história, de uns anos para cá, pode-se dizer desde a década de 20 até os filmes épicos da década de 50 e 60, o cinema realmente teve um boom e virou uma indústria do entretenimento hollywoodiana, por vezes. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como essa relação comercial do cinema afeta a fidelidade histórica de alguns filmes. Você sabe que eu acho que, às vezes, o cinema, e como outras, né, artes, essa exigência, né, de ser fidedigno é uma coisa extremamente complicada. Né? Quando a gente fala assim, tem que ser... Se eu vou assistir um filme dito histórico, ele tem que ser positivo aos acontecimentos. Eu acho que isso é complicado, por quê? Porque eu acho que o historiador, que tem toda uma metodologia voltada, né, para buscar o passado e buscar uma possível verdade, que a gente sabe que é inalcançável, já diria Walter Benjamin, que o passado ele consegue ser aprendido como um momento de um relâmpago, né? É tão rápido que o passado passa sobre os nossos olhos que a gente não consegue visualizar ele. Então a gente formula uma representação do passado e tenta, a partir dessa representação, criar sustentação no nosso discurso, uma sustentação que considera, né, que nós consideramos válida para criar um discurso histórico. E a gente sempre, em história, a gente pensa que o nosso discurso é válido enquanto um outro discurso não apresente comprovações de que ele não é. Então, a história, ela existe, a gente constrói ela e, como toda ciência, a ciência ela serve para ser superada. A gente não traz uma ciência para ela ser eterna, não. Ela tem que ser superada, ela tem que ser questionada. E a história também é assim. E isso tem a ver com a subjetividade do nosso olhar sobre o passado. Não é? Se lá na década de 30 do século XX, o Gilberto Freire estava falando que a violência era pedagógica em relação aos escravos, a gente teve ao longo da década, né, do século XX uma série de grupos, né, de sociólogos, de historiadores que fizeram uma releitura disso e viram, né, que nos tratava simplesmente de uma relação de harmonia racial. Então, da mesma forma, a que a gente tem essa dificuldade, a gente faz reflexões e a gente não consegue a perfeição, não vamos exigir isso do cineasta. Tá? Eu acho que o cineasta, quando ele tem uma proposta que ele considera, aí sim, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o cineasta, quando ele é uma pessoa séria e quer fazer uma proposta que eu chamo de ficção histórica, eu acho que nenhum filme ele é histórico por excelência. Eu acho que todo filme é uma ficção histórica. Tá? Mas existem ficções históricas bem feitas, né, onde existe uma pesquisa por trás, tá? E existe aquela ficção histórica mal feita, aquela que traz um discurso superficial, que não tem questionamento, que não tem problematização. E o grande problema do cinema comercial é exatamente apelar para isso.
apelar para recursos, não é, imagéticos, para apelar para recursos linguísticos que mexam com a emoção, mas não com o pensamento. Então você pega filmes, e é impressionante que a gente vê isso nos filmes mais variados, né? A gente pega, por exemplo, um filme assim que foi um super famoso na época que foi lançado, tipo um filme dirigido pelo Mel Gibson, chamado Coração Valente, que traz algumas discussões históricas sobre a questão da revolta de servos que a gente teve lá na Escócia, lá no século XIII. Mas qual é a opção? A opção não é por pegar a temática que leva àquela revolta e discutir de uma forma mais consistente. A opção é trazer a temática, dizer, olha, ela existe e pronto, a partir daí, isso não é problematizado, fica por isso mesmo, e vamos mostrar batalha, vamos mostrar guerra, vamos mostrar aquilo que vende, aquilo que conquista um público. Então, aí a gente fala, né, essa preocupação de ter bilheteria, ela é danosa, porque ela empobrece as possibilidades do cinema. A gente sabe muito bem que existe uma dificuldade muito grande de você tentar fazer um cinema somente com essas preocupações históricas, somente com preocupações de elevar o nível de crítica das pessoas. Existe um problema, que é um problema de mercado, porque muitas vezes esse material não é atrativo. Como eu falei, muitas vezes as pessoas só querem se divertir, querem ver cenas de batalha, cenas de guerra, daí os filmes de guerra fazerem tanto sucesso. As pessoas são muitas, né, são aficionadas por esse tipo de cinema. Eu fiquei pensando agora, assim, quando eu assisti pela primeira vez o Resgate do Soldado Ryan com o Tom Hanks, e foi uma experiência, eu assisti no cinema, foi uma experiência fantástica, porque a cena inicial, que é uma batalha, né, as pessoas desembarcando na Normandia, e você vendo aquilo que foi a reconstrução daquela batalha, é uma das melhores cenas, para mim, a melhor cena de guerra da história do cinema. Mas eu coloco uma das melhores cenas da história do cinema mesmo, em termos de reconstrução histórica. Né? Mas quando você vê aquela batalha, as pessoas chorando, né? Porque geralmente o cinema tenta mostrar o lado mais heróico, né, das batalhas, né? E o Resgate do Soldado Ryan teve uma importância porque ele quebrou um pouco com a imagem de batalha convencional que a gente estava acostumado a ver. Porque eu me lembro assim que muitos filmes de guerra, quando explode uma bomba, o soldado ele pula como se a bomba fosse uma bomba de mola, né? Ele é lançado. E o Resgate do Soldado Ryan trouxe outra característica, que é mostrar que quando alguém pisa numa mina ou numa bomba, parte do corpo dele é lançado, o resto se desfaz. Então, assim, foram ingredientes que também tem apelo comercial, mas que traz uma reflexão sobre o que é uma guerra, o que é a crueldade da guerra, e tira um certo romantismo da guerra. Então, muitas vezes, a questão do interesse comercial, ele bate com essa questão de você ter uma aproximação, né, com uma realidade histórica. Às vezes ele bate, e muitas vezes não. É simplesmente um exercício de tornar aquilo ali mais atraente, né? E esse tornar mais atraente significa, às vezes, criar situações que não existiram. Sempre costumo dizer, quanto mais detalhe um filme traz, mais mentira ele conta, né? Porque é mais difícil de você apreender assim os detalhes, os diálogos. Alguns filmes trazem diálogos que são relatados, né? Que existem mesmo. Mas a maior parte não. A maior parte é uma grande invencionice que a gente não pode condenar, porque aquilo ali é feito para dar sentido, né, para a obra. O problema é como isso é feito. Né? Por exemplo, tem um filme que eu não gosto, mas ele chama Cruzada, que trabalha a Idade Média. Num determinado momento da história, ele tenta criar um romance com uma personagem que aparece lá, mas ele não cria o romance porque nunca teve aquele romance e nem era cabível ali. Mas o clima de romance, toda vez que o personagem se encontra com a outra personagem, o clima, né, ele é feito. Então, essa busca pelo sucesso, né, de bilheteria, porque tem que ter um romance, é uma exigência que tem que ter,
né, que a resiliência, de fato, é uma coisa que está na cabeça dos produtores pensando em mercado. Quando isso não aconteceu, essas invencionices elas podem ser prejudiciais para a gente se aproximar da veracidade histórica, né? Então, a gente encontra muito isso. Quer ver um filme que faz assim, exalta, né? Cria essa coisa do herói. Esse filme que eu comentei aqui, do Coração Valente, ele tem essa preocupação. E ele, pelo menos, é sincero nesse ponto. No início do filme, ele fala assim: nós vamos falar de heróis aqui. Historiadores não gostam de heróis, né? Logo nos letreiros iniciais, ele já afirma, né, que vai ser uma coisa idealizada. Pelo menos nisso, às vezes a gente encontra alguns momentos de sinceridade no filme. Mas a preocupação é sempre trazer o sensacional. Trazer assim um sensacionalismo para o filme para gerar renda, né? Para envolver as pessoas e gerar renda. Eu ia falar daquele filme Lutero, que eu gosto, eu acho que é importante o filme, porque é muito fidedigno nos acontecimentos que ele relata, mas tem uma trilha sonora que quer envolver as pessoas de um jeito assim, né? Que é praticamente assim, divino. Toda vez que o Lutero aparece no filme, vem uma música de fundo para ele colocar ele nas nuvens. Uma preocupação de, né, valorizar o filme, de estimular as pessoas a assistirem, e também é uma preocupação, né, de fazer com que aquilo seja, tenha como resultado aí sucesso comercial. Volto a falar, não vejo problema em ter sucesso comercial. Aliás, quem investiu quer o retorno, né, e se você está vendo esse filme é porque você, de uma certa forma, né, compactua com todo esse mercado. Não dá para dizer que sim, não, porque se você não compactuar, você não assistia. Tá? Mas, às vezes, existe a necessidade de você fazer filmes comerciais. Muitos estúdios fazem isso. Fazem uma série de filmes comerciais e lançam um filme que não é comercial, um filme de arte. Agora, esse filme que eles mesmos sabem que não vai fazer sucesso comercial, esse filme está sendo pago por outros sucessos comerciais. Né? Nem toda produtora faz isso, mas tem produtora que tem esse tipo de preocupação. Não, vamos lançar um filme que a gente sabe que não é sucesso, mas que, em compensação, né, vai ser importante até para manter o nome da produtora, né, com um certo selo de qualidade. Né? Existe esse tipo de preocupação. Tá? Mas, infelizmente, a maior parte dos casos, o sucesso comercial é o que dita, e aí existe um empobrecimento, né, das narrativas, né, com preocupação maior de levar uma reflexão, né, sobre o problema que está sendo tratado. Né? Pode ser um romance, mas ele pode, né, ser feito de tal maneira que traga uma contribuição para a gente pensar não apenas a história, mas a própria vida da gente, né? Às vezes tem esse caráter psicológico que os filmes trazem, né? Nos faz refletir sobre a história, mas nos faz refletir sobre nós mesmos. Isso é importante que o cinema faça, né? Que a literatura faça. Né? Toda a arte ele tem esse potencial e com certeza muitas obras o fazem. Mas o sucesso comercial, às vezes, é um empecilho para isso. Né? Mais ou menos isso que eu penso. Professor, tem até um ponto que seria muito interessante ser comentado por você, é a questão da novela, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, o Brasil produz muitas novelas, e até novelas históricas, né? Uhum. Novelas com temáticas históricas, e aí a gente vê, assim, às vezes, só o cenário de fundo sobre história, mas as discussões e temáticas são muito mais modernas, sabe? Não são temáticas que se daria ao período. E aí, como é que a gente faz essa separação, sabe? A gente está falando sobre essa questão do comércio, essa questão mais lucrativa, né, do entretenimento, mas aí isso acaba interferindo um pouco na fidelidade da história, como o Miguel fez na pergunta dele anteriormente. Então, olha, como eu falei assim, sobre essa questão da novela, eu acho que a novela ainda, como é vamos falar assim, um gênero televisivo de massa, e as pessoas ainda assistem muito novela, eu há um tempo atrás, tive a experiência de ver, assim, no ambiente familiar, antes, né, ano passado,
gente vibrando com novela, coisa que eu não sabia mais que existia. Porque eu, né, fui na casa de pessoas conhecidas e vi gente assistindo novela e vibrando e vivenciando aquilo praticamente como verdade. Eu há muito tempo não assisto novela e não estou negando aqui que eu acho que como a maior parte das pessoas no nosso país e que não nasceram numa família de intelectuais, a televisão sempre foi um companheiro desde dos primeiros anos de vida, né? De você sentar com um prato de comida em frente da televisão e almoçar, às vezes jantar, né? Uhum. Esse tipo de coisa eu acho que é comum. Então, eu sempre falo assim, eu tive uma formação televisiva e a novela fez parte dessa formação. E aí, quando eu digo que, quando você pega a questão da escravidão, as pessoas conhecem mais novela, aliás, conhecem mais a história da escravidão, não é, pela novela do que pelo livro, do que pela aula de história, eu assim, sem medo de errar, eu reafirmo isso. Né? Porque é o veículo mais acessível, né? É o gênero mais acessível num veículo que é o mais acessível no Brasil. E que todo mundo prefere investir pesado em comprar uma televisão de 50 polegadas do que em qualquer outra coisa. Né? Então, esse potencial ele é grande. Agora, é o potencial também como do cinema, né, de mercado. E as pesquisas feitas pelo Ibope dão o tom de como que a história deve ser conduzida. E acaba sendo extremamente prejudicial, né? Porque aí as distorções elas vão acontecendo de uma forma muito mais ampla, né? De uma forma muito mais é, corriqueira. Agora, saindo um pouco do lado comercial e entrando um pouco mais no lado político. Eu e Elivelto, a gente estava conversando ontem sobre como os filmes, às vezes, eles representam certos pensamentos da época, né? Como, por exemplo, nos anos 80, você pode perceber os filmes de guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, nos anos 90, anos 2000, contra árabes, agora contra os chineses. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel político que o cinema exerce, uma vez que é uma discussão muito atual essa coisa da ideologia, neutralidade. Eu acho que seria bacana se eu falar um pouco sobre isso. Certo. Olha, eu vou retomar então até a gente vê ao longo da história realmente né, essa questão reaparecendo. O cinema sempre é um discurso do seu momento. E é interessante a gente ver isso, que o Marc Ferraud, historiador francês, ele tem um texto famoso que ele escreveu lá na Revista dos Análises, lá nos anos 70, chamado O Filme, uma Contra-Análise da Sociedade. E foi um texto importante porque ele abriu uma discussão, tá? Abriu uma discussão dessa questão da representação do passado no cinema. Tá? É uma coisa assim que era um pouco relegada pelo historiador, o cinema, e as outras ciências, as ciências sociais principalmente, já haviam adotado o cinema, né, não só como objeto de análise, mas também como prática, usar a linguagem cinematográfica como parte da sua metodologia de pesquisa. O cinema teve assim uma resistência muito grande que está sendo rompida nas últimas décadas. Mas o trabalho do Marc Ferraud, ele acaba sendo assim a base, né, para toda a série de mudanças que a gente vai ter nas relações metodológicas. Esse artigo acabou sendo publicado também, né, na trilogia feita pelo Pierre Nora e pelo Jacques Le Goff, né, que foi a História, Novos Objetos, Novas Abordagens, né, nesse livro, Novas Abordagens, aliás, Novos Objetos, foi publicado também esse artigo. E, posteriormente, ele publicou também esse artigo num livro chamado Cinema e História. Mas a questão básica é exatamente essa, né? De a gente pensar, né, como é que existe uma idealização do passado. E o Marc Ferraud, ele vai dizer, todo filme, ele é um filme que fala do seu tempo. Assim como toda história que a gente produz também é uma história do nosso tempo. Quando eu escrevo um texto, eu estou influenciado por uma série de teóricos e também pelos valores da minha época. Não vamos comparar o texto do Capistrano de Abreu e atribuir que toda a visão dele é uma visão pessoal,
que não representa a realidade do momento que ele está vivendo, com a de um historiador que trabalha o mesmo tempo, né, e tema que trabalha hoje. Né? O momento que você vive, ele vai influenciar no teu olhar. Esses valores vão estar presentes. Então, quando a gente olha assim alguns filmes, isso fica mais evidente, né, do que em outros. Às vezes as questões, como não são trabalhadas, a gente não vê isso de forma muito clara, mas alguns ficam muito claros. E o filme que eu comentei aqui com vocês, o 300, voltando, eu acho que ele é exemplar disso. Ele é exemplar para falar dessa questão né, de você ter uma construção política. Por quê? Porque ele trabalha com que tema? A Batalha de Hermópolis, que aconteceu lá, né, naquele contexto da guerra entre gregos e persas. E ele conta o quê? Uma história de que 300 pessoas, contrariando a Assembleia dos Anciãos de Esparta, foram fazer uma batalha contra os persas, né? Contrariando, porque era um momento ali religioso, que era proibido ter batalhas. O rei, né, o Leônidas, ele lidera esse grupo, que é vamos dizer assim, foi uma ofensiva suicida, e que o cinema, né, mostrou de uma forma heróica e assim, né, muito estilizado, porque tentaram trazer os quadrinhos do Frank Miller de uma forma muito fiel mesmo. Você pega os quadrinhos e você consegue visualizar cenas que você vê. O quadrinho funciona como storyboard do filme. Mas olha só o que acontece. Eles vão representar ali, primeiro, de forma idealizada, os espartanos como se eles fossem figuras sensacionais. E, inclusive, com toques até homofóbicos, porque o Leônidas, quando se refere aos atenienses, são sempre aqueles homossexuais lá, sempre de uma forma pejorativa, utilizando, agora eu não lembro o termo que ele utiliza, mas ele utiliza um termo pejorativo, né, para falar dos atenienses, aqueles pederastas, não sei o quê. Então, assim, já vai construindo esse discurso. Mas quando fala dos persas, é aí que é interessante. Porque os persas são sempre mostrados como figuras monstruosas. Existem cenas, né, em que aparece o Xerxes no meio assim dos seus, numa orgia com mulheres deformadas, homens deformados, pessoas sem braços. Tem um personagem lá que tem garras no lugar dos braços, parece uma lagosta gigante. Então, assim, e a narrativa, a música, sempre, né, deformando ali, trazendo uma imagem de figuras realmente desprezíveis, porque eles são egoístas, eles são não sei o quê, e tem toda uma descrição pejorativa dos persas com aquelas imagens ali, algumas assim repugnantes, né, porque mostrando promiscuidade, pessoas lambendo feridas. Então, essa é uma coisa complicada. E aí a gente para e pensa assim, mas calma aí, meu, por que fazer uma cena como essa? E aí você lembra que o filme está sendo ali produzido entre 2004 e 2005, quando você já tem um momento em que a guerra, né, já declarada, né, pelo George Bush contra o Saddam Hussein, contra o Irã, que era um inimigo já, você está fazendo uma referência à Ásia, uma referência ao Oriente. E uma referência pejorativa, e particularmente aos iranianos, porque os persas são os antepassados dos iranianos. Então, quando você mostra os persas daquele jeito, indiretamente você está fazendo uma relação com o presente. E olha aí como é que muitas vezes a pessoa não se dá conta de que tem uma mensagem política, e uma mensagem política negativa, uma mensagem política assim que reforça de forma às vezes inconsciente, mas na maioria das vezes inconsciente. As pessoas, quando vão ouvir uma notícia sobre o Irã, inconsciente já tem, né, essa relação persas-Irã, e o filme age de forma inconsciente na forma que as pessoas vão fazer a leitura de outras questões, que não necessariamente estão ligadas ao filme. Então, de fato, o cinema tem essa capacidade de interferir no julgamento das pessoas. E, gente,
aqui entre nós, tudo aquilo que a gente tem como bagagem cultural são instrumentos para a gente fazer leituras da realidade. E, às vezes, a gente tem instrumentos que são válidos, são positivos, e outros que não são. E isso serve para qualquer pessoa, do mais iletrado ao mais erudito. Tudo aquilo que a gente absorve, de alguma forma, vai compor. Mas quando a gente tem um pensamento estruturado, um pensamento, não é, bastante, vamos dizer assim, consolidado, é mais fácil de a gente se apropriar, reconhecer o negativo e deixar ele de lado. A maior parte da população não. A maior parte da população pega o positivo, pega o negativo, e muitas vezes o que prevalece são os aspectos, vamos dizer assim, mais, né, prejudiciais a uma leitura mais sadia, né, do mundo, uma leitura, né, mais condizente assim com a busca daquilo que a gente chama de realidade, né? Eu digo busca porque, como eu já falei, assim, a tal da realidade, ela é impossível de ser captada. Mas os filmes fazem isso, né? O tempo inteiro eles estão trazendo mensagens que acabam intervindo na questão política. Eu acho que vai um pouco por aí. Eu dei esse exemplo porque eu acho ele que ilustra um pouco essa questão, né, de um discurso histórico ser apropriado para indiretamente comentar uma visão política que é do momento, né? Que é do momento. Então, eu citei esse exemplo do 300 aí para deixar assim, né, claro qual é o posicionamento. Eu acredito que até você vai falar assim, mas foi inconsciente, pode até ter sido inconsciente, mas eu acredito que a forma tão bem acabada como isso acaba acontecendo, às vezes, né, tem um quê de consciente nisso por parte de quem produz. E não vou dizer também que isso já é uma leitura feita consagrada do próprio Oriente. Né, do próprio Oriente. Se a gente pegar o trabalho do Eduardo Said, o orientalismo, né, a gente vê muito bem que isso é uma construção histórica, essa visão que o Ocidente cria do Oriente, né, com todas essas implicações de um olhar político, né, que são do seu tempo, mas que eles transferem para todo o histórico daquelas regiões. Tá? É sempre uma coisa assim, o Oriente ele é paradisíaco, ele é alguma coisa assim, né? Idílica, ou ele é impregnado do mal, né? Que no caso aí é o que se ressalta aí para poder ter uma implicação política direta com a contemporaneidade. E aí, voltando para essa questão do cinema e indústria, né? A questão mais industrial do cinema, né, comercial, a gente tem um grande problema, que é a questão da massificação do cinema pela indústria, né? A gente vê que até mesmo quando a gente estava voltando quando eu estava conversando com o Miguel sobre as perguntas, a gente chegou num ponto muito interessante, que é a questão da abertura para produções internacionais, né, estrangeiras, e às vezes, aqui no caso do Brasil, o mínimo conhecimento de produções nacionais. E aí a gente fazendo uma escala mais global, a gente vê que existe mais atenção para filmes que saem de Hollywood do que filmes que saem de outras localidades e outras regiões. A exemplo do próprio, a gente pode dizer aqui, o Parasita, ano passado, como ganhador do Oscar, né, de melhor filme, que até impressionou. Mas, assim, é aquela coisa, nem todas as pessoas esperavam que ali seria o melhor filme a ser votado ali e ser escolhido como melhor filme, por ser de uma região que, por muitos, não há interesse comercial. Não, eu concordo com você, né? A gente tem aí uma questão muito grande dessa massificação, né? Você coloca aí do cinema, né? Pela questão da indústria. Isso é um problema histórico, que não é um problema necessariamente brasileiro, ele é mundial, mas que a gente consegue visualizar na história do cinema brasileiro de forma muito concreta. Se a gente observar, o cinema no Brasil, ele começa, existe até toda uma lenda sobre isso, que seria 1898. Eu digo lenda porque o primeiro filme teria sido feito pelos Irmãos Secreto, que teriam vindo da Itália e feito uma filmagem da Baía de Guanabara. Filme que nunca ninguém viu, né? É dito que foi num incêndio que teve lá
lá nos armazéns do secreto, teria queimado esse filme. Mas o primeiro filme que a gente começa a falar assim, que a gente tem produção de filme no Brasil é a partir de 1907. Aliás, de 1907 a 1911, existe uma fase que a gente chama assim de a bela época do cinema brasileiro, né? Aquela coisa da Belle Époque. Então, a bela época do cinema brasileiro, onde você passa a ter produções e geralmente acontecia o quê? Os donos de cinema faziam os filmes e eles mesmos exibiam. E aí, muitas vezes, né, os caras eram donos de redes de cinema, eram pequenas redes. Aliás, o cinema só foi possível em 1907 porque construíram no Rio de Janeiro uma usina hidrelétrica que pôde abastecer de energia para poder rodar os filmes, porque não tinha energia elétrica para isso. Então, 1907 é um marco por conta disso, né? Foi a usina de Laje que foi construída e possibilitou aí surgir salas de cinema. Mas são esses donos de salas de cinema que são os exibidores que produziam os próprios filmes. E começaram a trocar entre eles os filmes e tal. A partir de 1911, a gente fala que acaba essa bela época do cinema, por quê? Porque entra a indústria cinematográfica americana. A partir daí, a indústria cinematográfica americana, que começa a se consolidar, ela, o que ela faz? Ela começa a colocar os filmes dela e a dominar o sistema de distribuição no Brasil. E, gente, isso é um dos grandes problemas, né, dessa massificação industrial. Por quê? Porque são as grandes empresas americanas que fazem a distribuição. Isso dificulta muito, porque elas são, como elas são grandes, elas trazem vantagens assim, que são atrativas mesmo para o exibidor. Enquanto que uma pessoa que faz um filme de forma isolada e não tem um sistema de distribuição, coloca para uma dessas empresas distribuir, essas empresas distribuem os dela primeiro para depois distribuir o filme brasileiro. Então o filme brasileiro fica no fim da lista para ser assistido. Por isso que a gente viu, e aí a gente tem que, né, dizer assim, que o Estado tem um papel importante para a afirmação do cinema brasileiro na construção de leis, né, que incentivem mesmo o sistema, né, a exibição. Leis protecionistas. Por que a gente vê ao longo, aí você vai ver, a gente ter leis protecionistas quando? Na era Vargas. E aí o cinema brasileiro já consegue ter um impulso maior. Então aqui, o surgimento das chanchadas, né, de uma série de produtoras, Cinédia, Brasil Vita Filmes, Atlântida, né, a grande produtora de chanchadas, e a Vera Cruz, tá? A Vera Cruz foi um exemplo disso, de quem sofreu com essa questão da distribuição, porque começou a fazer filmes de qualidade. A ideia da Vera Cruz era competir com o cinema hollywoodiano, com o cinema europeu. Fez filmes de qualidade, mas se esbarrou de novo no problema da distribuição. Né? Gente, lembrando que no passado as empresas, né, internacionais, elas tinham redes de cinema. Então você tinha, a Metro-Goldwyn-Mayer tinha uma rede de cinemas em todo o Brasil, nas capitais. A Paramount, né? Esses grandes estúdios eram donos de redes de cinema e distribuíam para os cinemas do interior, para os pequenos também. Aí o que acontece? A Vera Cruz é um exemplo claro, que ela fale porque os filmes dela não foram distribuídos. Na sua grande maioria, as pessoas não viram. Alguns filmes sim fizeram sucesso de público, de bilheteria, mas muitas vezes os filmes eram colocados na gaveta pela distribuição da Columbia Pictures. Então, o que a gente vê? Um cinema assim, que sofre por esse sistema, tá, de distribuição que é feito pela indústria do cinema, principalmente estrangeira. Na década de 60, os grandes filmes que são assim expoentes, eles são o quê? Filmes independentes. Filmes que procuram, que também muitas vezes não são um sucesso de grande público, não. Não pense que o Galber Rocha foi um grande sucesso. Né? Ele foi, sim, sucesso nos cineclubes, né? Num circuito comercial mais alternativo, mas não pense que naquele momento eles se transformaram, né, em sucessos de bilheteria imediato. E aí a gente vê, de novo, os militares assumindo, né, o governo civil militar, e aí, de novo, a questão do incentivo, a questão da Embrafilmes, Conselho Nacional de Cinema, criando reserva de mercado para o cinema brasileiro. Tá? A gente vê aí, a gente tem uma série de críticas a fazer ao regime militar, e olha, não são poucas,
Mas em relação ao cinema, eles criaram. E depois, o que a gente vê? A gente vê iniciativas que é uma coisa mais recente, que é iniciativas mesmo de empresas como a Globo Filme, que é muito criticado. Por que é criticado? Por causa da baixa qualidade da grande maioria dos filmes. Eventualmente alguma coisa melhor é feita, mas em geral, mas são de baixa qualidade, mas de apelo de bilheteria. Então a Globo meio que se impõe e consegue inclusive fazer distribuição desses filmes e ter um retorno, né, considerável. Eu volto a falar, ter retorno financeiro é positivo para quem investe e se isso propicia, às vezes, né, como eu já citei aqui, possibilidade de que filmes, né, de grande bilheteria financiem filmes que às vezes são muito melhor, né, de qualidade muito mais elevada, mas não tem esse alcance de público, eu acho que é válido a gente ter um cinema industrial. Acho que seria interessante se a gente tivesse sistematicamente uma indústria consolidada no Brasil, tanto em termos de mercado, de trabalho, de produções. Acredito naquela máxima que diz que quanto mais você produz, tá? Mais você tem a possibilidade de ter qualidade, porque no meio, né, de um monte de porcaria surgem coisas interessantes. E as pessoas aprendem a cada vez mais a fazer cinema, né? Teve gente aí que fez escola na pornochanchada. Tem diretor que aprendeu a fazer cinema na pornochanchada e depois de um tempo fez grandes obras, né? Mas aprendeu, foi escola, né? Ali no dia a dia. Então, eu acho assim que não é um problema necessariamente a gente ter uma indústria. O problema é essa indústria ela investir na má qualidade, ela investir, né, só no cifrão, né, nos olhos, 2 olhinhos cheios de cifrão, e não pensar que o cinema tem que ter qualidade, né, uma qualidade mínima, um discurso válido, que as pessoas se identifiquem e que não seja só uma bobeira para ganhar dinheiro. Então, eu acho que essa massificação aí do cinema, ela vamos dizer assim, eu não falo que é positiva, porque quando a gente tem no termo massificação, a gente está se remetendo à ideia de massificação né, promovida pela indústria cultural, que é analisada pelo Adorno, pelo Hockenheim, pelo Marcuse, lá da escola de Frankfurt. Então, nesses termos, né, em termos de massificação do cinema, a gente vê a massificação como algo extremamente negativo, né? Como seria o cinema massificado seria aquele cinema alienante, e nesse sentido ele não é positivo. Mas no sentido de que existia uma indústria e que essa indústria ela possa, né, produzir em quantidade e cada vez procurando alcançar qualidade, seria alguma coisa desejável? Isso seria desejável. Eu acho que ainda não está acontecendo, né? Eu dei o exemplo aqui para a gente da Globo Filmes, né? Que tem algumas coisas assim que são passáveis e tem outras que são deprimentes, né? Deprimentes em vários sentidos, né? E às vezes é aquele deprimente com qualidade técnica, né? O negócio é bem feito, mas é uma porcaria em termos de enredo, em termos de direção, em termos de contar a história mesmo, de envolver a gente, de criar identidade, né? Mas no primeiro momento atrai, né? Transforma aquilo aqui em algo engraçado. Isso é muito interessante, professor, e a gente agradece o seu posicionamento aí e explanar um pouco mais sobre essa questão do cinema e história. E a gente está chegando agora num ponto final do nosso episódio hoje, né? A gente estava agora no momento de considerações finais. Professor Paulo Maia, a gente agradece a sua presença aí. Se tem alguma consideração final a fazer? Certo. Bem, primeiro agradecer o convite. Eu já disse, né, no começo da minha fala que é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo. Acho que é um trabalho assim que de uma linguagem, né, que possibilita as pessoas nas mais variadas atividades poderem estar ouvindo. A questão do audiovisual, às vezes, exige uma concentração. Não que o áudio não exija, mas às vezes você está no carro dirigindo e pode estar ouvindo um podcast, né? Coisa que o audiovisual não permite.
Então, assim, eu acredito que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é de grande valor, por isso que eu agradeço mais uma vez, né, poder vir falar de cinema e história, que é um assunto que eu gosto muito. Reiterar o meu convite para todo mundo ir lá, assistir ao Cinema Falado, né? Se tiver um tempinho, assistir as lives, né? Participar do momento. Às vezes é muito legal ali o momento de fazer as lives, que a gente tem uma interação através do chat, conversa, coloca a questão, né, que a pessoa coloca lá para a gente discutir. Então, fica o convite aí, né? Se inscrever no canal, tá? Isso é importante, se inscrever, curtir os vídeos. Um canal como esse, às vezes, ele tem as dificuldades, né, de ser um canal pequeno, mas quanto mais inscritos a gente tem, a gente percebe que o YouTube dá mais visibilidade para o canal, né? Faz com que a gente seja mais visto, né, mais recomendado. Então, por isso eu peço aí, se você não se inscreveu no Cinema Falado, vá lá, abra lá o YouTube, se inscreva, que é uma força para a gente poder continuar esse trabalho de discutir cinema, né? E é uma experiência muito parecida que eu faço lá, né? De outra forma, né, dentro da questão do audiovisual, mas é fazendo essas discussões, né, que eu acabei tendo aqui com vocês sempre que possível, tá certo? Gente, um abração, tá? E parabéns novamente aí e obrigado pelo convite. Então é isso, pessoal. Com essas indicações que a gente agradece a vocês, ouvintes aí, que estiveram nos ouvindo. E esse foi o podcast Senta Que Lá Vem História. Queremos agradecer a você também, ouvinte, por termos atingido os 500 seguidores no Instagram. Acompanhe-nos nas redes sociais, Instagram, Senta Que Lá Vem Podcast, e se inscreva no nosso canal no YouTube, Senta Que Lá Vem História.